O Internacional conseguiu um negócio de ouro. Renovou o contrato com o atacante Vitinho, que agora tem vínculo com o Inter até metade do ano que vem e deverá ter o jogador em definitivo sem pagar nada, a partir das normativas feitas pela FIFA, atendendo a jogadores que atuam em zonas de guerra. A gente fala também a respeito da recuperação do atacante, que já está em fase final do processo de cura de uma fratura no cotovelo e pode já estar à disposição de Roger a partir da próxima semana. A reta final da preparação para enfrentar o Ceará já acontece e o time já está definido para o compromisso deste domingo pelo Campeonato Brasileiro. A gente fala também a respeito do mercado da bola, um pessimismo que existe pelo Internacional em relação a Alan Rodrigues, que tem uma negociação travada no momento em função de um clube uruguaio. Falaremos também a respeito da multa que o Internacional recebeu da Conmebol por atos que aconteceram no jogo contra a equipe do Bahia. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 18 de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A primeira notícia do dia foi a ampliação contratual com o atacante Vitinho. O Inter consegue estender o vínculo do jogador, o que na prática é uma recontratação deste jogador e não uma renovação contratual. Porque o Vitinho deixou de ter vínculo de empréstimo com o Internacional. Ele pertence ao Dinamo de Kiev e estava liberado em função da normativa da FIFA que atende jogadores que estão ligados a clubes da Rússia e da Ucrânia. O Vitinho suspendeu o seu contrato com o Dinamo de Kiev, mas a normativa deixou de valer em 1º de julho. Voltou a ser colocada pela FIFA dias depois, mas era necessário todo um processo burocrático para que o Vitinho fosse liberado. E esse processo burocrático está feito. Vitinho suspendeu novamente seu contrato com o Dinamo de Kiev e agora assinou com o Internacional até a metade de 2026. Só que o grande pulo do gato está no término do contrato de Vitinho, que com o Inter vai até a metade de 2026, mas o contrato do jogador com o próprio Dinamo de Kiev também vai até a metade de 2026. A partir disso, o Inter vai iniciar uma rodada de negociações com o jogador para ter um vínculo em definitivo. O Inter vai adquirir Vitinho sem pagar nada ao Dinamo de Kiev, em função destas normativas da FIFA. É um caso muito parecido com o que o Inter fez com o Vitão, jogador que está no Beira-Rio e que o Inter não teve que desembolsar pelos direitos econômicos do atleta junto a nenhum outro clube. É claro, vai haver um pagamento de luvas, mas só, e o Inter vai ter o atacante praticamente de graça nesse aspecto no Beira-Rio a partir das próximas temporadas, claro, se chegar a um acordo com o jogador, o que é a tendência, tá? Vínculo de empréstimo garantido até a metade do ano que vem e a partir da virada do ano ele já pode assinar um pré-contrato e ter um vínculo definitivo com o Internacional, se assim o Inter quiser e se assim o atacante quiser, tá? Aliás, o próprio Vitinho é a grande novidade do treinamento desta manhã de sexta-feira no CT Parque Gigante. Ele treinou sem restrições de talas, tá? Mas ainda com restrições de contato físico, uma preservação ainda em função da cirurgia que ele teve por uma fratura no cotovelo. A expectativa é que a partir da semana que vem ele já comece a trabalhar sem restrições e possa ser uma peça importante para o Internacional na sequência do Campeonato Brasileiro. O Vitinho está sendo trabalhado para estar à disposição no jogo contra o Fluminense, no Beira-Rio, no dia 30 de julho, pela Copa do Brasil. Primeiro jogo do mata-mata da Copa do Brasil, das oitavas de final da Copa do Brasil contra a equipe do Fluminense. Um jogo importante que o Inter está fazendo toda essa mobilização também para recuperar o atacante Vitinho. Para o jogo de domingo, quando o Inter encara o Ceará, a equipe está definida. Rocher no gol, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. O meio-campo de Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick. Na frente, o Carboneiro, Wesley e Rafael Borré é o time do Inter para encarar a equipe do Ceará, tá? Outro jogador que tá treinando normalmente, já chegou a Porto Alegre nesta sexta-feira, é o volante
Richard Coelho, anunciado na quinta pelo Internacional e que já conversou com os canais oficiais de comunicação do Internacional, teve sua primeira entrevista para os canais oficiais de comunicação do Internacional, o Richard, tá? 31 anos de idade, não deve estar à disposição ainda para a partida contra o Ceará, porque é muito pouco tempo de treinamento, mas é um jogador que, para quarta-feira que vem, para o outro final de semana, já pode estar apto pelo técnico Roger Machado, tá? Na tarde desta sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre uma ideia colocada pelo técnico Roger Machado a respeito de Ener Valencia e Borré e a chance desses dois jogadores atuarem juntos no time titular do Internacional, o que seria uma última alternativa para que Ener Valencia pudesse render aquilo que se espera e que ele acabou não rendendo. Eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desta sexta-feira, é só conferir aqui no canal e ver esta alternativa, buscada pelo técnico Roger Machado e admitida pelo próprio treinador em entrevista coletiva e que pode aparecer no time a partir dos próximos dias, tá? Vamos dar F5 na situação de Alan Rodrigues, o meia volante uruguaio de 25 anos que pertence ao Argentinos Júniors e que está em meio a uma novela com o Internacional que tenta a contratação desse jogador. O Boston River, que é o clube uruguaio que detém uma parte do passe desse jogador, está travando completamente a negociação porque quer um reembolso financeiro. E isso está atrapalhando bastante a negociação. O Alexandre Ernst, do canal do Vozes do Gigante, deu a informação de que o Inter está pessimista quanto ao desfecho do negócio por Alan Rodrigues, em função de todas essas complicações que estão existindo. E o Inter está a ponto de se retirar do negócio. É claro que sim, pode ser um recuo estratégico do Internacional, principalmente pelo fato de que o Inter tem um concorrente agora pela disputa por este jogador, que é o Galo Mineiro, que se apresenta. O Inter pode fazer um recuo estratégico para tentar acelerar esse processo e fechar com o Alan Rodrigues o quanto antes. Mas hoje o entrave vem do Boston River, o clube uruguaio que detém parte do passe deste jogador. Para fechar, a Conmebol aplicou uma multa de R$55 mil aos cofres do Internacional, por dois motivos. Um deles, pelo uso de sinalizadores da torcida do Internacional no confronto contra o Bahia, pela Copa Libertadores da América. E segundo, porque a comunicação do Internacional filmou e publicou imagens do desembarque dos jogadores do Internacional nessa partida contra o Bahia. E a Conmebol detém um direito exclusivo e ela é um saco, ela é muito chata quanto a esses direitos de imagem, não permitem nem aos clubes fazer as próprias imagens. O Inter foi multado em R$55 mil pela Conmebol e advertido que isto não pode voltar a ocorrer porque o Inter pode ter sanções mais graves ainda a partir disso. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds para este sábado, onde a gente tem vários jogos, por exemplo, pelo Campeonato Brasileiro, tá? Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a gente tem Fortaleza e Bahia. Odd do Fortaleza, 2,65, empate 3, Bahia 2,85. Tem também Vasco e Grêmio. Odd do Vasco 2,06, empate 3,25, Grêmio 3,7. Joga na KTO com responsabilidade. Um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!